Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu pretendo fazer esse vídeo. É aqueles vídeos em que eu expresso alguma opinião minha. E eu não sei se todo mundo curte, mas eu gosto muito de fazer. Então, eu tenho um prazer muito grande de fazer esse tipo de vídeo. E também é simples, né? Você grava assim fácil, não tem toda uma coisa para poder pensar. E é bem divertido, então eu também gosto. Esse vídeo também vai ter. Ele não é sobre. Não é um vídeo religioso, mas eu vou falar assim sobre Deus, sobre essas coisas. E então eu sempre aconselho de que, se você não concorda com o que eu estou dizendo, ah, tem um pensamento igual, um pensamento próprio seu, eu respeito e continue pensando assim. Se você tiver alguma dúvida, pode botar aqui nos comentários, que eu, se eu puder responder, eu respondo. Se tiver alguma opinião contrária, tudo bem, sabe? Então assim, eu respeito, tá bom? Mas o tema não vai ser só assim, não vai ser basicamente sobre cunho religioso, sobre assuntos religiosos. Mas eu não consigo falar sobre isso sem falar sobre, sem envolver religião, sem envolver Deus, sem envolver Bíblia no meio, tá bom? Então, assim, o tema de hoje, coisa que vocês já puderam ver, é o erro, pra mim, o principal erro, o erro, assim, o erro mais forte que os criadores de conteúdo sobre masculinidade cometem, tá? Eu gosto muito, gente. Eu gosto muito de conteúdo sobre neomasculinidade. Eu sempre tô assistindo. Os meus favoritos são o Copini. Gosto muito do Copini. Gosto muito do Platinho. E gosto também muito do A Vida é um Xadrez, alguma coisa assim. Então, três que eu gosto e que eu acho extremamente positivo qualquer pessoa acompanhar, não somente homens, mas também mulheres, tá? Ah, e esses canais, em algum grau, esses canais aqui que eu citei, eles também cometem esse erro. Mas eu considero assim bem pouco, tá? Mas também tem outros canais que sim, eu acho que cometem esse erro de forma assim gravíssima, de forma em que muitos vendem curso, por exemplo, né? Curso de aperfeiçoamento e tem um número muito grande de seguidores, né? E que fala com tanta força isso que eu fico meio que preocupada, sabe? Porque, tipo, é, é uma coisa muito ruim mesmo. Eu acho que é um erro, assim, bem grave. E que erro é esse? Pra mim, bom, o principal erro que eles cometem é. E eles pensam assim, eles falam, eles podem até, às vezes, assim, tipo, eu não acho isso. Mas nas dicas, na forma que ele explica, eles acham isso sim. Que é o quê? Eles acham que homens são superiores às mulheres. Eles acham, gente, eles acham isso, eles acreditam nisso, que homens são superiores de alguma forma, seja de forma evolutiva, seja de forma de princípios e propósitos. Eles agem como se a mulher fosse um ser que não tivesse ainda desenvolvido. Eu já cheguei a ouvir de um que fala que a mulher é como se fosse uma criança, sabe? E o homem é o adulto, é o ser responsável, é o ser isso, aquilo, outro, entendeu? Então, pra mim, esse é o principal erro. E é aí que eles erram e erram feio. Por que, que eles erram feio? Porque é um jogo de ping-pong, mano, que nunca ninguém vai vencer. Um joga a bola pro outro e o outro joga a bola pro primeiro que jogou. Então, tipo, nunca acaba mesmo e nunca se entende, sabe? Esses canais, na grande maioria, não entende a natureza do homem e a natureza da mulher, entende? Então, pra mim, esse é o principal erro. Bom, eles geralmente eles citam a filosofia oriental, Yin e Yang, para explicar mais ou menos. Eu não acredito que essa filosofia, eu não acredito que essa filosofia ela queira dizer isso, mas é o que colou, entendeu? É o que as pessoas entendem, é o que as pessoas aplicam. Eu não acho que seja esse um pensamento
dessa filosofia. Por quê? Porque eles fazem algo muito errado, que é o quê? Eles falam que tem a energia masculina e a energia feminina. Só que a energia masculina, ela é para eles, né? Eu não concordo com isso. Para eles, a energia masculina é a que é adotada de todas as qualidades. Para eles é isso. O yin e o yang é a parte escura e a parte clara, né? Que dois se complementam. Eles vão ser a parte clara e a mulher vai ser a parte escura, entendeu? O homem é o ser racional e lógico, coisa que eles não são, tá? Eles não são. Mas na cabeça deles, o homem é o ser lógico e a mulher é o ser emocional. Como que hoje em dia as pessoas elas desprezam as questões emocionais, elas consideram qualquer distúrbio emocional como carência, como melancolia ou qual a palavra? Ou como que é? Ou falta de equilíbrio emocional, eles já consideram isso uma emoção, entendeu? Só que não, isso é uma falta de domínio das emoções, sabe? Só que eles já botam tudo no mesmo bololô, e como que hoje em dia as emoções são ligadas a algo ruim, então vai pra mulher como a mulher fosse algo, como se fosse uma criança, um bebezinho, uma criancinha mimada, entendeu? Então, assim, qualquer outra coisa, o homem é a energia forte, a mulher é energia fraca. O homem é a energia que provê, a mulher é a energia que gasta. Você sabe? É uma coisa tipo assim, então eles falam da energia masculina como se fosse extremamente superior à energia feminina, né? O homem tá no polo positivo, a mulher no polo negativo. Então, assim, eles explicam essas coisas e dão muito a entender isso. Eu já vi vários falando isso e eles citam isso de alguma forma. Esse pensamento não tem nada a ver com a realidade, não é assim que funciona. E esses caras não sabem nada de filosofia, acho que eu peguei pesado. Mas eles não conseguem entender, sabe? Até porque eu entendo que eles se dão bem, né? Falando com os homens dessa forma. Eles não podem falar que os homens erram e as mulheres acertam. Eles não podem falar isso, né? Porque senão vão perder alcance, certo? Então, assim, o que eu acredito? O que pra mim é a grande realidade, tá? Bom, eu vou ter que citar agora a Bíblia, porque a Bíblia pra mim é aquilo que milhares de pessoas comprovaram, leram aquilo e sim entendem aquela sabedoria, aquelas instruções como algo verdadeiro. Então, por isso que eu vou citar aqui. Então, assim, não é a minha opinião, eu não tirei isso de mim. E, inclusive, tem claro, né, tem a história bíblica, que para mim é a mais verdadeira, mas também tem outras muito, muito parecidas. Então, várias pessoas também acreditam sobre isso. Pessoas da antiguidade, certo? Então, assim, como é que começa, né? Como é que começa, não? A parte lá da criação do homem e da mulher. Então, assim, Deus pegou um punhado de barro, de argila, e fez o homem, certo? Dali, daquele punhado de argila, ele fez o homem. E daí, então, o homem estava pronto, tudo beleza, tudo perfeito. E daí, então, Deus fez o homem nanar um pouco, o homem foi dormir, e da costela do próprio homem, Deus tirou a mulher. O que isso quer dizer? Que Deus ele poderia ter pegado um punhado de argila, ter feito o homem, e ter feito um outro punhado de argila e ter feito a mulher, certo? Ele poderia ter feito isso e ainda assim a mulher poderia, ainda assim as pessoas iriam entender que a mulher é feita do mesmo material que o homem, sabe? E as pessoas ainda iam dizer assim, não, mas a mulher, o punhado que Deus pegou, a mulher tinha um pouco mais daquilo, tinha um pouco menos daquilo, tinha um pouco mais de chumbo, tinha um pouco mais tinha um pouco menos de minério, tava faltando alguma coisa, eram espaços diferentes. As pessoas ainda poderiam falar isso. Mas aí, então, o narrador bíblico, né, ele vai ainda mais profundo.
ele ainda fala assim, que Deus não só, ele não pegou um outro punhado de barro, não. O homem já estava pronto e Deus pegou algo que era do próprio homem, entendem? Deus pegou algo que já estava dentro do homem, algo que era o próprio homem, algo que era o próprio homem. E a costela, né? A costela é um osso, então assim, osso é ainda mais profundo, é ainda mais interno do que carne, propriamente dito. Então, assim, por isso que Adão fala, né? Que ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, assim, Adão ali percebeu que Eva era ele, praticamente. Era uma parte dele. Era ele próprio. Então, assim, não tem essa conversa de que a mulher é inferior. Porque a mulher veio do próprio homem. Do próprio homem. Então, assim, os dois são iguais. Iguaizinhos. Os dois vieram do mesmo punhado de areia. De tudo. Entendeu? Os dois são a mesma coisa. Certo? Certo. Então, não tem esse papo de que a mulher é inferior que o homem. Certo? E assim, né? Deus, no começo, no princípio de tudo, só existia o quê? Só existia Deus. Então, Deus é o princípio, o meio e o fim. Através de tudo, através de Deus, todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas. Inclusive o homem e a mulher, e a natureza, e os animais, tudo. Tudo foi feito. Então, assim, Deus é o grande universo e nós estamos inseridos nesse espaço que é Deus. E nós ainda temos grande parcela da essência de Deus, daquilo que é Deus, certo? Certo. Deus criou, né, o homem e a mulher. O homem e a mulher foram feitos à sua imagem e semelhança, certo? Deus não tem peito, Deus não tem uma imagem feminina, Deus não tem uma imagem masculina, Deus não tem carne, Deus não tem osso. Deus, ele é tudo, como eu falei, Deus é começo, meio e fim. Deus, ele é tudo, entendeu? E Deus fez o homem e a mulher para ser o quê? Para representar, para ser aqueles que iriam representar o próprio Deus, certo? Então, assim, o homem e a mulher foram criados exatamente para ser como Deus, correto? Para ser exatamente como Deus. Daí, a imagem e semelhança que o homem e a mulher tem a ver com os atributos compartilháveis de Deus. O homem e a mulher não têm o atributo de onisciência, por exemplo. Esse não foi o atributo que Deus compartilhou. Deus não deu a capacidade do homem e a mulher de saber de todas as coisas. Isso é só de Deus. Mas Deus compartilhou ao homem e à mulher inteligência, bondade, amor, justiça, senso de perfeição. Tudo isso Deus sim compartilhou tanto com o homem e com a mulher. Então, assim, eu diria que a mulher e o homem, eles são o quê? Eles são deuses encarnados. Deuses em carne, certo? Só que pecadores, porque nós pecamos. Jesus é um Deus, certo? É um Deus encarnado, porém ele não pecou. Então, aqui eu não estou falando que nós somos iguais a Cristo, somos semelhantes a Cristo, somos deuses, como, não, estou falando que nós fomos feitos para representar Deus na terra, nós fomos feitos para governar a terra, e Deus botou os seus atributos na gente, e nos fez, né, então nós somos deuses materiais, deuses em matéria, então é isso que eu estou querendo dizer, porém a gente pecou, e daí então a gente erra muito, certo? Mas essa essência ainda não acabou, ela não teve fim, certo? Então, assim, em primeiro lugar vem Deus, em segundo lugar vem o homem e a mulher, em terceiro lugar vem os animais, né? Eu vou dizer, em terceiro lugar os animais, e em quarto a natureza e as coisas que a natureza nos dá, certo? Não é em ordem de importância, sabe? Mas só em ordem de... Eu acho que assim, é em ordem de importância. Mas todos são importantes, certo? Só que tem grau de dignidade, vamos assim dizer, certo?
se você conhece sobre Bíblia, sobre Deus, alguma coisa, você sabe que nós, o que Deus quer da gente? Que nós vivemos, que nós vivamos, desculpa. Deus quer que nós vivamos para Deus, entendeu? Deus ele não aceita ser meio de nada, que é as coisas que a gente faz, sabe? Esse é o grande pecado. É você pegar Deus absoluto, Deus puro, e usar para um fim que não é o próprio Deus absoluto. Como, por exemplo, muita gente busca Deus em prol de um trabalho. Trabalho é uma característica de Deus? Sim. Só que não é Deus absoluto, entendeu? Trabalho deveria ser um meio de você se achegar a Deus, de você servir a Deus. E não você usar Deus para servir o seu trabalho. Então, assim, esse é o nosso grande pecado, certo? Então, assim, Deus, ele não aceita ser o meio das coisas. Então, assim, só que é muito difícil, não é que é difícil, mas não é mais complicado você adorar a Deus de forma objetiva, sendo que Deus, ele é tudo. Então, às vezes a gente pode se perder nisso, porque a gente não... Quem nunca, né, sentiu uma vontade de ver Deus, de tocar Deus? Quem nunca se imaginou, nossa, se eu vivesse na época de Jesus, eu poderia ter visto ele, eu poderia ter tocado nele. E a gente tem essa coisa, porque hoje em dia não, né? Pra gente fazer isso com Deus é muito difícil. Claro que dá, porque Deus ensinou a gente como ele deveria ser adorado, mas a gente tem essa necessidade de tocar, de ver, de sentir. Então, o que Deus fez? Deus criou o homem e a mulher, que é o próprio Deus em carne. Então, o homem e a mulher são aquilo que são... O homem e a mulher é o Deus mais próximo de você. É o Deus que você pode tocar, entende? É o Deus que você pode ver. É o Deus que você pode falar. É o Deus que você pode pensar. Entendem? Estão me entendendo, gente? Por favor. Espero que estejam me entendendo. É o Deus que você pode ver, que você pode tocar. Então, assim, é para isso que o homem e a mulher foi feito, para que as outras coisas que são meios, como o trabalho, como os animais também, todas as coisas criadas foram feitas para a gente fazer um para o outro, para os nossos próximos. E daí, sim, com isso, Deus se sente glorificado. E também nós temos como adorar a Deus, certo? Então, também nós temos esse papel de atingir o outro, certo? A gente nunca pode fazer que o homem e a mulher seja meio das coisas, e sim o final. O homem e a mulher deve ser o final anterior a Deus. O grande final é Deus, certo? Mas antes de Deus também, a gente pode fazer isso. A gente nunca pode se esquecer de que as pessoas são o próprio Deus em carne. Então a gente tem que ter esse respeito e também tratar elas como se elas fossem o final. Eu falei isso 1 milhão de vezes. É muito difícil. Como se elas fossem o grande final, entendem? Então, assim, o que eu vejo de grande erro que as pessoas não entendem é que, hoje em dia, nos relacionamentos, homens e mulheres, tá? Homens e mulheres, não tô falando só de que o homem faz isso, entendeu? Que o homem, ele não entende, o homem e a mulher, né? Não entendem que aquilo que ele deve atingir, o objetivo dele final é o quê? É o próximo. É o homem e a mulher. Entende? Então, assim, todas as outras coisas são um meio de servir o homem e a mulher. O que hoje em dia acontece? O homem tem o Deus dele, que é, digamos aí, o prazer, né? O prazer. E a mulher, ela tem aquilo que vai lhe dar prazer, entende? Então, a mulher é usada como meio e não como fim, entende? O homem e a mulher, né, gostam de status, certo?
Então, o Deus deles é o status. Então, ele pensa assim, qual a mulher que vai me dar mais status? Essa daqui. Então, essa daqui. Então, a mulher é um meio, sabe, dele atingir o verdadeiro Deus dele, certo? A mulher também faz isso, óbvio. A mulher, ela quer poder, ela quer dinheiro. Então, ela usa o homem para atingir esse objetivo. Isso com tudo, certo? Então, esse é o grande erro. E daí começa com a ideia de que a mulher é inferior ao homem. Então, a mulher, ela não é tão Deus quanto o homem. A mulher, ela não é... Ela é algo mais fraco. Mais fraco, não mais fraco de delicado e tudo mais, mas mais fraco de pobre, de miserável, sabe? Então, a mulher não é Deus que nem ele. A mulher não deve ser atingida. A mulher, ela é algo pobre, sabe? Ela é algo... Tô pegando pesado, eu sei. Mas ela é algo que não tem valor. Ela é realmente um objeto que vai fazer... A mulher é um objeto, uma ferramenta. E muitos usam esse tipo de linguagem, né? Trata até eles mesmos como ferramenta e objeto para se atingir aquilo que eles querem, sabe? Seja o que for, entendeu? Seja o que for. Então, esse é o grande erro. Então, assim, na minha opinião, esse é um dos maiores erros. Eles não entendem e a gente vai continuar errando. A gente vai continuar errando até a gente entender isso. Que o nosso objetivo não é as coisas. A gente nunca deve coisificar o homem, porque o homem é a coisa mais próxima de Deus que a gente tem. É a coisa mais palpável de Deus que nós temos. Um ou outro Isso é, claro, um pensamento mais antigo, né? As religiões antigas, as filosofias antigas falavam, né? De tratar um outro como um Deus mesmo. Então, a gente que vê isso com um pouco de problema, sabe? Mas eu acho que eu fui muito clara aqui, inclusive fiquei me repetindo, mas eu acho que eu fui bem clara, tá? Eu não tô falando que nós somos deuses e pá, nossa, não. Tô falando assim que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós somos aquilo que mais de Deus... entenderam? E a parte da diferença, né, entre o homem e a mulher. Pra mim, a diferença que eu falei que eles são iguais, né? Homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são iguais, mas são diferentes. Porque Deus, ele é extremamente perfeito, certo? Então, assim, o homem, ele é voltado para as coisas de fora. Deus o fez para as coisas de fora, para as coisas exteriores a ele. A mulher, o contrário. A mulher foi feita para as coisas de dentro. Então, assim, os dois são iguais, os dois têm essa essência de Deus, só que foram feitos com propósitos diferentes, certo? E por que eu falo que Deus é perfeito? Porque a mulher nunca vai ser mestra, né, ou mestre, nas coisas de fora, nas coisas exteriores a ela. Ela sempre vai estar em uma posição de aprendizagem, certo? E o homem, nesse ponto, vai sempre ter essa vantagem, né? Vai ter essa posição de mestre. Mas nas coisas interiores, a mulher, ela é mestra. O homem nunca vai poder ser mestre. Eu não sei se é mestra. O homem nunca vai ser mestre. Ele sempre vai ser discípulo, vai estar sempre sendo aprendiz, certo? Então, assim, os dois podem exercer a dominância e o aprendizado, né? A dominância e a submissão, certo? Os dois podem exercer isso. Então, assim, os homens falam assim, o homem é o dominante e a mulher é a submissa. Não. Tem coisas que a mulher domina mais que o homem e tem coisas que o homem domina mais que a mulher. Isso é totalmente normal. Um grande exemplo disso que a Bíblia fala é o papel que Deus deu para cada um, né? Deus chegou para Adão e falou assim, olha, você vai trabalhar na terra, você vai cuidar da terra, vai cuidar dos animais, você vai plantar. Então, assim, Deus deu um papel para ele, uma função, um propósito fora dele, certo? Fora dele. E a mulher não, Deus falou que ela o quê? Que ela seria mãe, que ela geraria algo dentro dela.
ela geraria aquilo que ela mais ama dentro dela. Então, dá para entender mais ou menos no papel que cada um, no papel que Deus deu para cada um. Então, assim, os dois são diferentes e tem o seu papel. Então, assim, olha como é incrível, gente. Eu acho isso incrível, muito incrível mesmo. E no caso, eu vi no... Tem um canal que eu vi assim, que o cara, ele fala assim, que ele admite que nós mulheres gostamos de coisas intrínsecas, que nós gostamos de coisas subjetivas, né? E eu concordo com ele, sim, nós mulheres gostamos disso. Para mim, no caso, sabe, o homem ideal, eu acho que toda mulher busca isso, eu acho que até todo homem também, mas eu não sou homem para dizer pelos homens, vou dizer pelas mulheres. Para mim, todo o ser ideal é o ser que é dotado de atributos de Deus, certo? É um ser que ele é dotado de atributos de Deus. Ele é dotado de coisas intrínsecas, de coisas espirituais, como a bondade, a justiça, deixa eu ver, o amor, essas coisas. E é um ser que domina a criação, que governa, que tem domínio que tem o domínio do seu trabalho, daquilo que é, entendeu? Então, para mim, esse é o ser perfeito. Que eu estou muito longe, entendeu? Muito longe mesmo. Mas é isso que nós deveríamos ser. E, então, esse é o homem perfeito e essa também é a mulher perfeita. Porque a mulher perfeita também é uma mulher que trabalha, que também faz as coisas, que também... Então, ela também é dotada de atributos intrínsecos, atributos do próprio Deus, e ela também domina as coisas à sua volta, entende? Então, isso pra mim é o ser humano perfeito, certo? Então, assim, esse cara, ele fala assim, que a mulher gosta, né, de coisas intrínsecas, mas o homem, ele não tá nem aí pra coisas intrínsecas. O que o homem realmente se importa é com beleza. Então, assim, vamos aqui pensar, né? Já que o homem é tão lógico, vamos ver como esse povo não é nada lógico. Se a mulher gosta de coisas intrínsecas e o homem não tá nem aí para coisas intrínsecas, e o homem gosta de beleza, né? Com as coisas que é para fora, um homem que não é dotado de atributos intrínsecos é um homem feio. E daí eu concordo completamente, né? Claro que ele não completou esse pensamento. Tipo, pra ele tudo bem o homem não querer saber sobre as coisas intrínsecas, o homem não se preparar nesse sentido. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, um homem sem atributos intrínsecos é um homem feio para uma mulher. E é bem isso. É bem isso. Não é um cara que não tem aí beleza física. Não é isso. É só mais uma característica, tá? Ele é bonito, ele é feio. Tudo bem. Mas um homem que não é dotado de atributos intrínsecos, isso é o grande problema. Esse é o grande problema. É o mesmo que uma mulher feia. É o mesmo que uma mulher bem feia para um homem. Então, assim, gente, eu gosto muito desses assuntos, isso é uma coisa que eu gosto muito. E sim, eu acho que eles até fazem algo interessante, fazem algo importante, mas como que eles já erram aí, sabe? E muitos são até ateus, e daí eu entendo, sabe? O porquê que eles pensam assim, sabe? Daí fica botando evolucionismo, né? Fica falando assim, que o homem, ele é infiel porque ele sempre teve a necessidade de copular com várias fêmeas, então o homem não consegue ser fiel. Olha só, que absurdo. Então, assim, botou aí uma ideia, uma justificativa uma justificativa. Ele botou aí uma justificativa pautada na ciência para justificar a falta de fidelidade, falta de compromisso, falta de senso, falta de bondade, só pra falar assim, é normal o homem trair, o homem... Falta de domínio próprio. Então, assim, eles se respaldam, acho que é isso, eles se respaldam
numa ideia cientificista, não sei, uma ideia que a ciência só para validar o comportamento ruim, sabe? Algo que não é nem um pouco digno, algo que não faz bem, ao invés de realmente se importar com o que é bom, entendeu? Então, assim, muita coisa eu aprendo com esses vídeos. Eu entendo, assim, um lado da mulher que é estranho, né? Que não presta. Eles falam sobre isso e eu concordo com muitas partes. Mas pra mim esse é o grande erro que eles cometem e acaba deixando tudo muito... Eu acho que acaba fazendo mais mal do que bem. Essa é a minha opinião, gente. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Comenta aqui o que você acha. Não esquece de dar o meu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser pedir alguma coisa, se você quiser me dar alguma sugestão de vídeo, pode fazer. Se eu tiver capacidade de fazer, tiver como fazer, eu faço. Tá bom? Então é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.